E em meio aos casos de violência policial em São Paulo, o Supremo Tribunal Federal cobrou explicações do governo estadual, não sobre esse caso específico, mas sobre o uso de câmeras corporais pela Polícia Militar. O requerimento do ministro Luiz Roberto Barroso diz respeito à ação protocolada pela Defensoria Pública para reverter a decisão do Tribunal de Justiça que suspendeu o uso obrigatório das câmeras. Barroso rejeitou o pedido da Defensoria, considerando que o governo paulista já tinha assumido o compromisso de efetivar o uso dos aparelhos e que não haveria necessidade de ordem judicial. Mas, para o ministro, as informações prestadas pelo governo até agora são insuficientes. Ricardo Rous, você é a favor ou você é contra a implementação das câmeras corporais limitadas ao momento em que o policial vai entrar em ação? Claro, não 24 horas por dia. Olha, eu acho que limitada, se o policial pudesse ter o controle, seria favorável sem o controle do policial ligar e desligar, ao seu contrário. Acho que o Supremo Tribunal Federal deveria ter outras atribuições para se preocupar e não interferir na gestão do governo democrático, eleito democraticamente no estado de São Paulo. Então, acho que a Jéssica colocou aqui numa fala anterior uma coisa muito interessante. Estou vendo esse mesmo olhar, não estou vendo essa mesma força, não estou vendo essa mesma vontade do Supremo no governo da Bahia, onde tem a maior letalidade, por exemplo. Não estou vendo esse empenho, essa cobrança de informações. Isso não acontece. Então, a gente acaba percebendo ou imaginando que seja realmente mais uma ação capenga, mais uma ação em que pende para um lado onde tem um governador de direita, e que é o caso do estado de São Paulo. Sérgio Zagarino, agora também temos que considerar que o Supremo não age de ofício, ele age por provocação. Batem na porta, pedem a demanda, aí ele solicita as informações. Você é a favor ou contra a câmera corporal? Bom, eu sempre me posiciono de forma muito clara. Eu sou a favor da câmera corporal, desde que quem opte em realizar ali a ligação dela seja o policial e principalmente, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é, desde que nós tenhamos uma legislação que garanta direitos ao policial. Porque você não pode punir um policial caso, numa situação que gere a ele ali um estresse, que pode gerar um risco à sua vida, que ele seja punido caso ele atire num criminoso, num vagabundo. Então, o que eu estou querendo dizer? Entende você? O policial vai numa ação, ele vê um meliante com uma arma, com um fuzil. O bandido hoje tem mais fuzil que a polícia. Infelizmente, esse cara, ele cogita a hipótese de levantar a arma. O policial tem que esperar ele atirar para ele poder matar aquele criminoso? Então, vejam, nós, para podermos ter esse aparato tecnológico que vai jogar aí ao anseio popular. Imagina a cena de um policial dando um tiro e matando um criminoso. O que vai acontecer? Vai vir direitos humanos, vai vir aí os partidos de esquerda, vai dizer que foi um abuso do policial e o policial pode ser preso numa situação de risco. Vejam, é diferente a atitude idiota do cara que jogou lá o cidadão na ponte. Ali nada no mundo justifica. Diferente de um policial que numa ação policial estratégica... Esse que está na imagem, só para fazer... Esse que está na imagem é um caso que comentamos ontem, um policial de folga tomou um mototáxi e mata o motorista do mototáxi, o piloto do mototáxi, porque houve uma discussão com relação a R$7 que era o custo da corrida, no caso. Esse é um policial militar, está colocando a arma aqui, ele tira o capacete para simular a fuga, né? Vai colocar e depois ele é pego, ele tira o capacete, coloca lá e vai embora. E atirou no momento, você vê que a vítima não esboçava qualquer agressão. É um outro caso que foi no Nordeste, isso que ocorreu. E esse cara, esse cidadão não deveria ser policial militar. E aí a gente tem que avançar na polícia militar para conseguir compreender como que a gente identifica pessoas que não têm o mínimo da capacidade para serem policiais. Esse caso que está na tela é um criminoso. Não importa se ele era policial, ele é um criminoso. Ele utilizou a sua arma que ele tinha em função da sua atividade para cometer um crime. Ele tem que ser punido, esse cara tem que estar preso. Não é no estado de São Paulo isso, nós estamos falando da violência. Isso aqui não ocorreu no estado de São Paulo. Por isso que é importante só destacar, para concluir o raciocínio, Capês, que essa questão do STF, por mais que ele não possa agir de ofício, pelo menos é o que a gente espera numa democracia, que ele é sempre provocado por quem? Ou PCdoB, ou PSOL, ou
PSB, todos os partidos de esquerda. PSTU, o PSTU é aquele que não tem nem tempo de horário eleitoral, que levanta só e fala, PSTU, é esse, ele só serve para isso. Esses puxadinhos do PT servem para ficar provocando o STF e o STF fica se intrometendo onde não é chamado. Quem decide a segurança pública do Estado de São Paulo chama-se Tarcísio, que é o governador do Estado. Luiz Filizola do... O Capeta tá brincando porque o Filizola, às vezes, ele esquece. Mas, com relação à câmera corporal, eu defendo o modelo americano, onde você tem leis que defendam, de fato, o direito do policial, que você não sempre parte da premissa que o policial está errado, que o policial possa agir em legítima defesa, que o policial use a câmera para mostrar que ele agiu certo. E, em caso em que houver abuso, a câmera sirva para o Estado agir. Então, o modelo americano me parece muito... que já foi validado e funciona bem. Agora, a gente também permitir que o policial desligue a câmera para pensarmos em agentes como a Jesus usou maçãs podres, não funciona de nada. Eu defendo que a câmera grave, não disponibilize as imagens a público, mas vá por um servidor fechado, criptografado, que ninguém tem acesso, que tenha segredo ali na preservação. E quando houver um crime, quando houver a necessidade de acessar pontualmente uma imagem, o juiz determina a quebra e a gente acessa aquela imagem. A gente não vai fazer com que o cidadão, que o Estado fique fiscalizando minuto a minuto a vida do policial, mas diante de um problema, vamos ver as imagens. Isso serve para proteger o policial, isso serve para proteger a sociedade. Essa foi em São Paulo, bairro do Paraíso, Cubatão. Outro tiro, não é uma situação de legítima defesa. Até porque, Capes, olha que interessante. 3 casos que comentamos aqui têm as imagens... Esse é o do médico. Esse é o do menino que bateu na menino viatura. de 22 anos, estudante de medicina, dá um tapa no espelho retrovisor da viatura, corre, o policial vai atrás, chuta e nesse momento dá um tiro quando ele está deitado, não está. E olha que interessante, Capês. 3 casos aqui apresentados, 3 imagens de segurança. Hoje nós temos muitas câmeras públicas e às vezes a câmera pública engana. Às vezes é melhor ver a câmera corporal, inclusive na defesa da ação policial. Nesse caso, se nós não tivéssemos a câmera pública, ficaria a dúvida se realmente o policial agiu em legítima defesa ou se houve abuso. A corregedoria vai analisar esse caso. Ótimo. Por isso que a imagem, às vezes, ela é muito importante para que o Estado tome uma decisão justa e honesta. Lembrando que, aí eu estou 100% com o Sérgio, hoje me parece que em muitos casos já parte da premissa que o policial tem que estar errado. A legítima defesa ela é muito limitada. O policial não pode fazer nada até tomar um tiro e depois ele tem que reagir. Me parece injusto também. E Durso, só para complementar esse teu raciocínio com essa cena que está na imagem. Ó. O policial, ele agiu errado. Ele tem lá o protocolo, o procedimento da forma que ele deve operar. Só que, vamos supor que esse indivíduo que estava ali agitado tivesse tomado a arma do policial. O que poderia ter acontecido? Não, vamos... Fica reflexão. Peraí, você está falando em hipótese. Vamos olhar a imagem. Não dá. Não. Eu estou vamos imaginar. Vamos imaginar que ele tivesse com a metralhadora também. Ele agiu errado. Sim, nós estamos comentando, ele entra desarmado, sem camisa, não tem arma oculta correndo, o policial vai tentar pegar. Ele esperneia, vem o outro policial junto, dá um chute até aí, tudo bem, está tentando dominar. Aí ele vai dar um tiro no peito desnecessariamente. A polícia militar não tem arma de choque? Não tem arma de choque. Poderia ter usado nesse caso a arma de choque ao invés da arma. Não letal. Vamos ouvir a Jess Peixoto aqui. Nós estamos falando, então, sobre a questão do Supremo Tribunal Federal cobrando as armas corporais na polícia, as câmeras, obrigado, corporais. Você é a favor ou contra? Porque nesses casos que nós estamos vendo, alguém flagrou ou uma câmera de segurança, alguém com um celular. Mas se não tivesse a câmera corporal, não ficaria registrada esta ação. Você é a favor ou contra? Claro, nós estamos discutindo aqui a câmera que o policial é obrigado, quando ele é acionado, a ligar. Não que ele fica andando o dia inteiro, filmando tudo que ele está fazendo, inclusive quando vai no banheiro. Quando ele é acionado, você é a favor ou é contra? E por quê? Qual a sua opinião, Jess Peixoto? Capes, eu sou a favor e eu concordo muito com o argumento do colega Luiz sobre isso, do colega Luiz Augusto, e eu vou até além. Eu também sou a favor, eu fiz essa brincadeira no Morning Show e o PP Monteiro ficou extremamente revoltado. Sou a favor até mesmo dos políticos usarem câmeras 24 horas quando eles estão servindo a sociedade. Com certeza isso resolveria muitos problemas de corrupção, problemas de tráfico de influência, então ajudaria bastante, é um bom combate.
Mas muito além do que isso, eu sou a favor em defesa do policial. Por quê? Hoje a realidade é que o policial, quando cai numa ação dessa, ele é sempre o culpado. E não importa que, em muitos casos, como nós vemos aqui, existe um desvio, existem as maçãs podres, tal como existe em qualquer categoria. Só que o que é a questão? Recentemente eu vi um caso de uma policial que foi acusada de realmente dar um tiro sem razão nenhuma com alguém que estava lá quietinha. Ela quase foi punida, mas felizmente a câmera corporal gravou o momento em que ela primeiro sofreu a ação e depois ela respondeu. Então, que bom que ela tinha essa habilidade de prova em relação a essa situação. É sim um instrumento de defesa, porque a maioria das ações policiais, a ampla, grande maioria, não são casos como esse. A maioria das ações policiais são quando a vida deles está em risco, eles que o tempo inteiro se colocam para nos salvar, para nos ajudar. Então, imagine o psicológico, a realidade de um policial que está sendo alvejado o tempo inteiro de ameaças de morte, crime organizado. Então, eles precisam de ser também protegidos e eu acho que a câmera é um bom recurso de proteção. E eu acho que a gente precisa debater as câmeras também para ajudar a resolver a questão de segurança pública. E vou até além. Esse novo contrato aqui do governo de São Paulo tem câmeras mais inteligentes, que tem recurso de reconhecimento de placa, que tem diversos tipos de recursos. Eu não sei se cabe ao STF o papel de ver se essa câmera está ou não de acordo com o que eles imaginam de segurança pública. Porque eu concordo aqui integralmente com o que o Sérgio colocou. A quem cabe definição sobre a segurança pública de São Paulo é o governador Tarcísio de Freitas, que foi eleito pela maioria da população para seguir com esse percurso e por esse caminho. Essa politização excessiva da política e das práticas que foram elencadas pela população nas urnas me preocupa bastante. Exatamente. Eu também sou a favor das câmeras e acho que isso é uma questão do Poder Executivo, não do Judiciário.